A temporada atual ainda nem terminou, mas no paddock da Fórmula 1 já existe um consenso silencioso, quase desconfortável. A Audi está preparando algo grande. Silenciosa, estratégica, calculada, a equipe de envio vem reunindo um grupo de engenheiros que, segundo muitos dentro do próprio grid, está se tornando o time mais qualificado do mundo para desenvolver o pacote aerodinâmico de 2026. E isso não é apenas uma aposta ou especulação otimista. É fruto de uma movimentação agressiva, estruturada e meticulosa, que começou muito antes da marca alemã oficializar sua entrada, e que agora começa a dar frutos visíveis, quase palpáveis. Nos últimos meses, enquanto as câmeras se concentram nas disputas pela liderança e nas tensões políticas entre equipes, a Audi montou um dos departamentos técnicos mais impressionantes da Fórmula 1 moderna. A contratação de nomes experientes, vindos de equipes que dominam a era atual, somada a jovens talentos especializados em simulação e dinâmica de fluidos, criou uma combinação rara. Um time não apenas numeroso, mas harmonizado em propósito, motivado por uma única missão: colocar a Audi entre as grandes já no primeiro ano do novo regulamento. A mudança aerodinâmica programada para 2026 promete um reinício significativo. E no meio dessa tempestade regulatória, a Audi identificou sua maior oportunidade. Enquanto muitas equipes estão ocupadas tentando se manter competitivas agora, a futura equipe alemã redirecionou parte do foco e dos recursos para o próximo ciclo técnico, priorizando estudo, laboratório e túnel de vento. O resultado disso é que, hoje, a Audi possui engenheiros profundamente familiarizados com o comportamento dos carros da nova era, não apenas teórica, mas praticamente, depois de centenas de horas de simulação. A sua estrutura de aerodinâmica foi reforçada com especialistas que trabalharam na criação de conceitos vencedores, incluindo profissionais com passagem por Red Bull, Mercedes e Aston Martin. Alguns deles foram responsáveis, direta ou indiretamente, por soluções que revolucionaram a categoria, seja no desenho do assoalho, na manipulação de vórtices, na eficiência das asas móveis ou na integração do chassi com o Power Unit. A Audi não contratou nomes apenas pelo prestígio. Contratou inteligências complementares, capazes de criar um conceito novo, ousado e funcional para um ano em que ninguém sabe exatamente o que vai funcionar. No centro desse processo está a filosofia alemã, rígida e metódica. Não há improviso, não há atalhos, não há dependência de genialidade espontânea. Tudo é calculado, testado, confirmado e refinado. Cada engenheiro que chegou ao projeto foi escolhido não apenas pelo currículo, mas pela capacidade de trabalho colaborativo e pela habilidade de lidar com incertezas. Afinal, 2026 não será uma continuação de 2025. Será um campo aberto, onde pequenos desvios na direção do desenvolvimento podem definir o futuro de uma equipe por anos. O túnel de vento de envio, amplamente modernizado, tornou-se um laboratório de ideias arriscadas. Não existe medo de errar, existe medo de não ousar. E essa mentalidade transformou a Audi em uma espécie de polo de atração para engenheiros que se sentiam engessados em outras equipes. Na Audi, eles têm uma folha em branco. Têm liberdade criativa. Tem uma equipe que acredita na matemática, no método e na coragem. E dentro desse laboratório silencioso, conceitos aerodinâmicos que outras equipes sequer cogitam estão sendo testados. Novas geometrias de asa dianteira, manipulação avançada da correnteza lateral, um assoalho com propriedades híbridas entre eficiência e agressividade, e uma integração extremamente refinada entre o fluxo de ar e o novo Power Unit. Uma parte crucial, já que o conjunto motor-chassi será mais integrado do que nunca. Os engenheiros da Audi estão trabalhando para transformar o ar em uma ferramenta, não em um obstáculo, e isso exige coordenação total entre aerodinâmicos, projetistas mecânicos e especialistas em CFD. Um dos fatores mais comentados no paddock é justamente a sinergia entre os departamentos. Enquanto algumas equipes sofrem com conflitos internos, a Audi parece ter encontrado um equilíbrio em comum. O fluxo de trabalho foi reorganizado para que cada etapa converse com a próxima, permitindo que ideias aerodinâmicas influenciem o design estrutural, e não o contrário. É como se o carro estivesse sendo desenhado de dentro para fora, e não de fora para dentro. Uma abordagem rara, mas extremamente eficiente em ciclos de mudança de regras. Os rumores indicam que a Audi já identificou uma direção aerodinâmica que pode colocá-la um passo à frente no início do novo regulamento. A equipe teria encontrado uma solução para reduzir a turbulência gerada pelas rodas dianteiras, um dos maiores desafios previstos para 2026,
E também estaria desenvolvendo uma estrutura de fluxo altamente estável nas zonas que tradicionalmente sofrem com perda de pressão. Isso não apenas aumenta o downforce, mas, principalmente, mantém o carro previsível, um diferencial valioso em corridas apertadas. Dentro do cockpit, isso se traduz em algo mais simples, um carro com personalidade própria, mas dócil. Um carro que o piloto pode levar ao limite sem medo de comportamentos imprevisíveis. E essa sensação, para qualquer piloto de elite, muda tudo. A Audi aposta que entregar um carro estável e eficiente desde a primeira corrida dará confiança à dupla de pilotos e acelerará o desenvolvimento durante o ano. A excelência do time técnico também atraiu elogios discretos de engenheiros rivais. Alguns chegam a admitir que a Audi está mais avançada do que deveria estar. E esse avanço não veio por sorte. Veio pela construção de um time que não é apenas bom, mas harmonioso, coordenado e movido por metas claras. Em uma Fórmula 1 cada vez mais dependente da aerodinâmica, ter os melhores engenheiros significa não só buscar desempenho, significa ditar o ritmo. E aqui surge um ponto crucial. A Audi não está pensando apenas em competir. Ela está mirando a liderança. Não imediatamente, mas com a precisão de quem sabe que, com o time certo, o topo do pódio não é uma miragem, e sim um destino alcançável. A engenharia aerodinâmica é o coração dessa ambição, e a equipe alemã está apostando todas as fichas na inteligência de seus profissionais. Se o trabalho em envio realmente entregar o que promete, a Audi pode surpreender até os mais céticos. E não será surpresa por acaso. Será o resultado de um planejamento meticuloso, de uma cultura de excelência e de uma equipe de engenheiros que, hoje, muitos consideram a mais competente do grid. Um exército silencioso, trabalhando longe das câmeras, moldando o carro que pode redefinir 2026. A pergunta não é mais se a Audi está construindo um grande carro. A pergunta é: o mundo da Fórmula 1 está preparado para o que eles estão prestes a revelar?